Bom, então agora vamos conversar sobre um dispositivo que eu não costumo usar no dia a dia clínico, mas é um dispositivo bem interessante que pode nos auxiliar em algumas situações para distalizar o molar. Nesse módulo todo, a gente conversou um pouquinho sobre classe 2 esquelética, né? Controle da classe 2, e também sobre essa diferenciação entre uma classe 2 esquelética ou uma classe 2 dentária. Mas além da classe 2 esquelética, nós também temos a classe 2 dentária, onde nós temos somente uma alteração da posição do dente, do primeiro molar superior em relação ao inferior. E em situações, nessas situações, normalmente são situações onde a gente teve uma perda precoce de um segundo molar descido, por exemplo, onde o primeiro molar permanente mesializou ou consumiu parte daquele espaço. E é preciso haver uma distalização desse dente para corrigir aquela classe 2 dentária. E é sobre isso que a gente vai conversar nessas próximas aulas, sobre uma alternativa que nos auxilia ainda na fase de dentição mista a distalizar o primeiro molar permanente para a recuperação de espaço ou para a correção de uma classe 2 dentária. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Bom, esse dispositivo que eu estou falando para vocês é o pêndulo ou pendex. Tem uma diferençazinha, né, de distinção entre nomenclatura, né, entre esses dois dispositivos, mas na prática eles são muito parecidos. A diferença é que um tem um parafuso expansor e o outro não. Vamos lá. Então aqui, ó, aqui eu tenho o pêndulo e aqui eu tenho o pendex. O pêndulo está aí à esquerda do vídeo e o pendex do lado direito. O objetivo deles é o quê? Tem um braço de força que distaliza o primeiro molar, sendo que no pêndulo a gente tem uma espécie de um botão de Nance um pouquinho mais volumoso, né? Eu tenho um acrílico, tipo um aparelho expansor, sem o parafuso expansor. E no pendex eu tenho um parafuso expansor e tenho os dois braços para a distalização do primeiro molar permanente. São dispositivos, então, muito parecidos. Eu gosto de utilizar o pendex e não o pêndulo. Mesmo em situações onde eu preciso somente de distalização, eu peço para confeccionar com parafuso no meio. Porque às vezes eu preciso de alguma expansãozinha lenta, de alguma alteração na forma do arco, e o pendex acaba sendo uma alternativa interessante. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre esses dois dispositivos, o que eles promovem. Né? Eles vão promover um efeito dentário, né? Um efeito ortodôntico, então não é para correção de classe 2 esquelética, como a gente já conversou até agora, é para correção da movimentação, para movimentação dentária, para correção da posição dentária. Então não precisa da colaboração do paciente, que seria bem interessante. Em alguns casos, quando a gente quer distalizar dente, por exemplo, a gente pode usar um aparelho tipo o aparelho extrabucal. A gente conversou um pouquinho sobre isso, que ele pode ser para distalização de dente, mas ele depende da colaboração do paciente e às vezes a gente tem uma certa resistência. E o pêndulo ou pendex são alternativas que não dependem da colaboração do paciente, que permitem essa distalização. Apesar de não ser muito fácil o ajuste, o manuseio, não é algo tão simples assim, tá? Resisti um pouco, demorei um pouco até utilizar, até absorver esse dispositivo aí como um arsenal terapêutico para a minha prática clínica. Não é um dispositivo que eu gostava de usar, tinha muito receio, tá? Mas a partir do momento que a gente vai aprendendo um pouquinho a manejar os seus efeitos colaterais, consegue controlar, né, os seus efeitos a médio e longo prazo, ele passa a ser um dispositivo bem interessante. E possui efeitos colaterais, né, diante dessa distalização. Ele não só distaliza dente, ele tem outras alterações que precisam ser controladas. Então, em termos de efeitos colaterais, ele é muito mais difícil de manejo do que o aparelho extrabucal, por exemplo.